Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 25 de dezembro, ou seja, Feliz Natal, e queria trazer para vocês, além dos meus desejos de muita saúde para vocês, para suas famílias, espero que vocês estejam bem na medida do possível, queria trazer também uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre, afinal é sexta-feira e a Covid não tem feriado, né, gente? Então vamos lá. Para começar, esses aqui são os dados da semana passada. No dia 17 de dezembro, Porto Alegre estava registrando oficialmente 70.838 casos e hoje, no mesmo período, está registrando um pouco a mais, 72.552 casos. Então, a primeira coisa que eu quero observar é que ontem, como era a véspera de Natal, a Secretaria Municipal da Saúde consolidou os dados um pouco mais cedo. Ela, em geral, consolida ali no final do dia, né? 6h30, 8h30 da noite, e ontem consolidou às 2h30 da tarde. Natural, né? Véspera de Natal. Mas isso daqui talvez signifique que o represamento está um pouquinho maior do que realmente seja, mas enfim, hoje o represamento que a gente já pode observar é de 2,4%, 1.714 casos que demoraram até uma semana para entrar. Mas é muito bom observar que, de novo, o represamento de 2 semanas está muito baixo, abaixo de 1%, 0,5%, o que é bem natural que a gente tem visto em Porto Alegre, né? Mas então, hoje a gente está registrando oficialmente 74.535 casos, mas a gente vai fazer um ajuste de 3%. Semana passada tinha sido 2,4%, a gente vai ajustar um pouquinho a mais para manter a média das outras semanas. Então, fazendo esse ajuste de 3%, a gente chegaria hoje a 76.771 casos, o que dá um avanço de 4.219 casos, o que não é uma notícia de todo ruim. Observa aqui que até agora, nessa parte que a gente está chamando de segunda onda ou repique da primeira onda, a gente teve a semana do dia 26 de novembro ao dia 13 de dezembro mais de 5.000 casos em uma mesma semana. Então, essa semana está num patamar abaixo desses 5.000 casos que já registraram. Não significa que a gente está com uma tendência de decrescimento, mas pelo menos, como já fazem 3 semanas que a gente não vê 5.000 casos em uma mesma semana, isso daqui significa que pelo menos a gente parou de acelerar. Se a gente observar aqui os novos casos por semana, o recorde de novos casos no mesmo dia foi aqui no dia 7 de dezembro, com 1.286 casos no mesmo dia. Essa semana a gente não teve nenhum dia com mais de 1.000 casos confirmados, mesmo supondo o nosso ajuste de 3%. Então a nossa média semanal, ó aqui, 603 casos por dia, em contrapartida de 715 casos por dia na última semana de novembro, iniciozinho de dezembro. Então a gente está num período que talvez seja de estabilidade, e uma estabilidade que está tentando virar um decrescimento. Vamos ver o que as festas de final de ano, o que as férias vão trazer, se a gente vai conseguir manter esse período aqui de estabilidade. Mas, infelizmente, esse período de estabilidade, eu tenho que chamar a atenção, é um período de estabilidade muito alto ainda. 600 casos por dia, 540 casos por dia na semana passada, ainda é 10% a mais do que o auge da primeira onda, que foi no dia 19 de agosto, onde a média era 495 casos por dia. Então, enquanto a gente não tiver numa média abaixo de 400, preferencialmente abaixo de 300, a gente ainda está num período muito complicado para Porto Alegre, onde a gente está tendo muitas novas contaminações todos os dias. Então, vamos se cuidar, pessoal. Porto Alegre não está num período muito bom. Podia estar pior, mas só que parece que deu uma parada aqui na aceleração nessas últimas 3 semanas. E, enfim, o que mais que a gente pode observar? Casos ativos. Essa semana a gente deu uma decrescida, o número de pacientes recuperados começou a atualizar mais rápido do que o número de novas contaminações, então a gente baixou daquele patamar de 12.000, que a gente tinha chegado praticamente a 13.000 na semana passada, né? Mas baixou desse patamar de 12.000 casos ativos e está vindo aqui para tentar estabilizar perto de 11.000 casos ativos. Vamos ver de novo o que as próximas semanas vão nos mostrar. Se semana que vem a gente estiver aqui nos 10.000 casos ativos, vai ser uma vitória
e aí a gente vai estar dizendo, olha, parece que a gente está realmente voltando atrás, parece que está regredindo a doença. Vamos lá, vamos torcer por isso. E os óbitos aqui, a gente vê que essa semana também a gente teve um pouquinho abaixo do número de óbitos de 2, 3 semanas atrás. A gente teve 55 óbitos confirmados apenas nessa semana, o que é longe desse simbolismo de 70 óbitos que a gente sempre tenta evitar, né? Porque 70 óbitos em uma semana significa 10 óbitos por dia. É um simbolismo, né? Mas é bom ficar bem longe desse valor aqui. Claro que quanto menos óbitos, melhor. Mas essa semana a gente passou da casa aqui de 1.800 óbitos. A gente chegou a 1.802 óbitos ontem, confirmados no dia 24 de dezembro. E agora, número de pacientes em UTIs. Essa semana a gente chegou num recorde de 313, foi até um pouquinho a mais que eu me lembro, não me lembro exatamente o valor. 333 eu acho que foi, mas enfim, e agora depois desse dia a gente deu uma regredida, a gente chegou ontem a 308 pacientes confirmados com Covid-19 em UTIs em Porto Alegre, com 329 pacientes, se contar também os 21 pacientes suspeitos de Covid-19 em UTIs. Só que as vagas estão aqui, 85 vagas para todas as especialidades, a lotação das UTIs 89,5%. Então, deu uma pequena diminuída, ampliou-se um pouquinho mais o número de leitos, o que reduziu a lotação abaixo de 90%, mas a gente continua com uma lotação muito alta e diversos hospitais com 100% da sua lotação ocupada. Então, tá complicada ainda a situação das UTIs em Porto Alegre. Se a gente considerar a média móvel, a gente observa que essa semana a gente tá ainda acima da semana passada, teve um crescimento. Semana passada a média móvel estava aqui abaixo de 300 e hoje a gente chegou na média móvel de 316. Os últimos 3 dias parece que deu uma estabilizada, mas na média móvel a gente ainda está acima da média móvel da semana passada, ou seja, a gente continua aqui num período longo, onde a tendência é de crescimento no número de pacientes em UTIs. Vamos ver se isso vai se barrar agora, vamos começar a reduzir o número de pacientes em UTIs, ou se talvez a gente vai continuar aumentando, que seria uma pena. Testagem em Porto Alegre, de novo, parabenizar a quantidade de testes PCR, 86% nessa semana do dia 11 ao dia 18. Isso daqui é uma coisa importante, né? A prefeitura sempre disponibiliza os dados até 7 dias atrás, então hoje tinha lá disponível até o dia 18 de dezembro os dados da testagem de Porto Alegre. Então é sempre uma semana de atraso, vamos dizer assim. Então, nessa semana aqui, ficou uma quantidade muito boa de testes PCR, tem que ser realmente a meta, quase todos os testes via PCR. A positividade não está tão baixa, porque a positividade média de Porto Alegre no teste PCR é 23,4%. Essa semana ficou um pouco acima, 26%, mas ainda é muito melhor do que a positividade do estado do Rio Grande do Sul, que semana passada chegou a 46%, 49%, uma positividade muito, muito alta. O ideal não é esse valor, né? O ideal é chegar abaixo de 10%, mas contando a realidade do Brasil, um PCR abaixo de 15% de positividade, eu já estaria muito feliz. Ou seja, dá para melhorar a quantidade de PCR. Além do que, a gente sabe que tem muito PCR dando falso negativo, né? As pessoas vão lá, se testam, dá negativo e elas não são convidadas para refazer o teste. E isso vai muito da questão da janela onde a pessoa pode fazer essa testagem. Então a gente sabe que a positividade até seria um pouquinho maior se não fossem os falsos negativos, mas enfim, eu vou deixar isso para outra oportunidade. Vamos tratar do dado como ele veio, 26% é uma positividade que poderia melhorar. Eu acho que poderia melhorar, mas não é a pior do estado, né? E aqui, vamos falar um pouquinho dos bairros de Porto Alegre, como é que está a situação naqueles bairros onde a gente tem o maior número de casos. O Sarandi continua sendo o bairro com o maior número de casos, também teve um aumento muito grande, foi o bairro onde mais aumentou absolutamente, 370 novos casos nessas 2 semanas, entre o dia 10 e o dia 24, que dá um aumento de 15%, que é acima da média de Porto Alegre nesse período. Porto Alegre nesse período registrou 8.323 novos casos, ou seja, 13% de variação. Então, todos esses bairros
crescendo ou na média, que nem Lomba do Pinheiro e Santa Rosa de Lima, ou acima da média. E os bairros que mais cresceram foi aqui: Sarandi, Partenon, Restinga, Santa Teresa, Vila Nova e Menino Deus. Então, ficar de olho aí esses bairros onde a situação parece que está crescendo um pouco mais, um pouco acima da média de Porto Alegre, né, gente? Mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, dia 25 de dezembro, né, Natal. O principal é aquela coisa, eu já falei isso na semana passada, vale também para o Ano Novo. A festa de Ano Novo, pessoal, não aglomera, sabe? Fica só naquele núcleo familiar mais íntimo, tá, pessoal? Porque tem a chance de ter um espalhamento maior, infelizmente, né? Se abraçar meia-noite, não é a hora. Enfim, todas aquelas questões que vocês já devem estar cientes, tá? E a utilização da máscara é o mais fundamental, evitar aglomerações, isso é tudo que a gente pode fazer por enquanto, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.